A maioria das pessoas não faz ideia do que está por vir. Elas passaram os últimos 15 anos desfrutando do que pensavam ser prosperidade, mas não era real, era emprestado e impresso. O que estamos testemunhando agora não é apenas uma crise, é o fim de uma era monetária. E não estou dizendo isso para assustar você, estou dizendo porque vi esse sistema por dentro, bem lá no fundo do mundo financeiro suíço. Meu nome é Enzo Caputo. Sou advogado suíço e fundador da Caputo Partners, um escritório de advocacia boutique em Zurique, especializado em proteção de patrimônio, private banking suíço e direito bancário internacional. Atuei como oficial de conformidade em um grande banco suíço e como ex-CEO da Associação Suíça de Gestores de Ativos. Por mais de 30 anos, ajudei indivíduos de alto patrimônio e empresários a protegerem legalmente seus ativos além das fronteiras, usando a precisão suíça, o direito internacional e uma compreensão profunda de como esse sistema financeiro realmente funciona. Neste vídeo, vou mostrar a você. Por que a bolha de dívida global não pode ser salva? Por que as taxas de juros negativas são um suicídio financeiro para os poupadores? Por que sua aposentadoria pode não ser paga? E por que o ouro vai sobreviver a todas as moedas fiduciárias na Terra? Isto não é teoria, é matemática e é história. Vamos começar. Houve uma época em que economizar era nobre, quando os bancos recompensavam você por adiar o consumo. Esse tempo acabou. Hoje, os bancos centrais estão pagando as pessoas para emprestar dinheiro. Na Dinamarca, você pode obter uma hipoteca com juros negativos. Isso significa que você pega dinheiro emprestado de um banco e eles pagam a você. Na Suíça, você pode garantir hipotecas de 10 anos a 1%. Você compra uma propriedade de 1 milhão de francos e seu custo anual de juros é de apenas 10 mil francos. Mas se você aluga a mesma propriedade, paga 30 mil ou mais. Está completamente de cabeça para baixo. E ainda assim, ninguém questiona isso. Por quê? Porque chegamos à fase final deste experimento monetário. O sistema não recompensa mais a disciplina. Ele a pune. Os poupadores perdem. Os devedores vencem. Por isso as pessoas não estão mais poupando. Elas estão usando o limite do cartão de crédito, alugando carros de luxo, pegando empréstimos para férias e esperando que os preços dos ativos continuem subindo. Mas esperança não é uma estratégia. Quando Ronald Reagan assumiu o cargo em 1981, a dívida federal dos EUA era de 1 trilhão de dólares. Hoje é superior a 35 trilhões. Isso não é um erro de digitação. A dívida aumentou 35 vezes, mas as receitas fiscais cresceram apenas 6 vezes. Essa diferença é impagável, inadimplente e está crescendo. Todo mundo fala sobre inflação, mas a verdadeira ameaça é a confiança. O dinheiro fiduciário só funciona enquanto as pessoas acreditarem nele, e neste momento os governos estão fazendo tudo o que podem para destruir essa crença. Eles imprimem dinheiro sem lastro, eles suprimem as taxas de juros, compram seus próprios títulos, e as pessoas chamam isso de política. Eu chamo de fraude. Não estamos mais em um mercado livre, estamos em uma ilusão gerenciada centralmente. Um dia, uma criança vai gritar: "O imperador está nu", e então a confiança vai desmoronar. Sei que isso é desconfortável de ouvir, mas se você depende de um fundo de pensão para o seu futuro, precisa ouvir com atenção. A maioria dos fundos de pensão possui 3 ativos principais: ações, títulos e imóveis. Todos eles estão em bolhas históricas. E todos dependem de juros baixos e aumento da dívida para permanecerem inflados. Mas quando a implosão acontecer, e acontecerá, esses ativos não apenas corrigirão, eles vão despencar. Isso significa que os fundos de pensão não vão gerar os retornos que prometeram. E quando isso acontecer, não serão os gestores que irão sofrer, serão os aposentados. Milhões de pessoas perceberão o dinheiro que achavam que estava esperando por eles não existe. Se você está preocupado com a dívida do governo, espere até entender os derivativos. Oficialmente, os derivativos globais estão estimados em 600 trilhões de dólares.
Não oficialmente, segundo alguns insiders, esse número pode ultrapassar US$ 1 quatrilhão. Deixe-me explicar o que isso significa. Derivativos são apostas. Contratos financeiros empilhados sobre outros contratos. Eles funcionam perfeitamente enquanto ninguém perde. Mas quando o risco de contraparte aparece, quando alguém não consegue pagar, todo o sistema desmorona. Imagine um cassino onde cada jogador está alavancado em 100,1 e a casa está subfinanciada. Esse é o sistema financeiro global hoje. No momento em que os preços dos ativos caírem drasticamente, muitos desses contratos de derivativos se tornarão inúteis e ninguém estará do outro lado para pagar. Os bancos centrais terão duas opções: deixar o sistema colapsar e imprimir trilhões para cobrir o buraco. De qualquer forma, você paga. As pessoas ainda acreditam que os bancos centrais estão protegendo-as, mas, na realidade, os bancos centrais são os incendiários que fingem ser bombeiros. Em um mercado livre de verdade, quando os níveis de dívida aumentam demais, as taxas de juros sobem automaticamente. Aquele mecanismo não existe mais. Em vez disso, governos e bancos centrais imprimem dinheiro, suprimem as taxas de juros e manipulam os mercados de títulos para manter a ilusão. Isso não é capitalismo, é socialismo monetário. E deixe-me ser claro, acredito que os bancos centrais não deveriam existir. Eles distorcem todas as leis naturais da economia, recompensam o fracasso, punem os poupadores e inflacionam artificialmente os ativos. O resultado? Um sistema tão frágil que não consegue mais sobreviver a um choque. É aí que estamos hoje, não no início de uma crise, mas no fim de um superciclo de crédito global. Você pode pensar que a Suíça, com sua reputação de prudência, evitaria tudo isso. Infelizmente, até aqui a doença se espalhou. O Banco Nacional Suíço, outrora um pilar das finanças conservadoras, agora age como um fundo de hedge global. Ele cria dinheiro do nada e o usa para comprar ações de tecnologia do CTU, incluindo Apple e Microsoft. Seu balanço patrimonial cresceu para mais de 120% do PIB suíço. Isso não é política monetária, isso é especulação em escala nacional. E o cidadão suíço médio não faz ideia de que sua moeda está sendo sacrificada para apoiar o euro. Estamos vendendo nossa soberania em troca de vantagens comerciais de curto prazo. Essa não é a Suíça que eu conhecia. Para 99% das pessoas, ouro não significa nada. Elas não o possuem, elas não o entendem, e a maioria dos governos preferiria que continuasse assim. Por quê? Porque o ouro revela a fraude do dinheiro de papel. Desde 1971, quando os Elie Haucassewa fecharam a janela do ouro, todas as principais moedas perderam de 97% a 99% de seu valor em relação ao ouro. Deixe-me dizer isso novamente. O euro, o dólar, a libra, o iene, todos foram desvalorizados silenciosamente, ano após ano. Enquanto isso, o ouro manteve seu poder de compra por 5.000 anos. Por isso, o ouro não é um investimento. É dinheiro, é seguro, é um firewall contra o colapso da confiança. Não compramos ouro para ficar ricos, compramos ouro para não ficarmos pobres quando tudo o mais desabar. O que vem a seguir é difícil de prever em detalhes, mas fácil de entender em princípio. Provavelmente veremos um fenômeno estranho, uma depressão hiperinflacionária. Isso parece contraditório, mas não é. Veja como funciona. Os preços dos ativos, ações, títulos, imóveis colapsam, deflação, bens de consumo, alimentos, energia tornam-se inacessíveis, inflação. As moedas perdem valor rapidamente, hiperinflação. Você verá um mundo onde sua casa vale metade, mas suas compras custam o dobro, onde seus títulos não valem nada, mas gasolina é um luxo, onde seu salário não acompanha a inflação e sua aposentadoria desaparece. Isso não é ficção científica, já aconteceu dezenas de vezes na história, e os sinais estão por toda parte, se você estiver disposto a olhar. Então, o que você pode fazer para se proteger? Primeiro,
Entenda que esperança não é uma estratégia. O sistema não vai se consertar sozinho. Governos não vão te salvar. A maioria das pessoas vai acordar tarde demais. Elas vão perder décadas de poupança em meses. Por isso, você deve agir antes que o pânico comece. Mova uma parte de sua riqueza para fora do sistema bancário. Guarde ouro físico em jurisdições seguras como a Suíça. Trabalhe com profissionais que entendem de estruturas offshore, controles de capitais e direito bancário. Ajudei clientes de mais de 80 países a construir uma proteção real. Não manchetes, não opiniões, mas estratégias legais, discretas e à prova de balas. Porque em tempos de caos, não se trata de ganhar dinheiro, trata-se de não perder tudo. Este não é o fim do mundo, mas é o fim de um ciclo. A maior transferência de riqueza da história moderna já começou. Alguns perderão tudo, outros protegerão o que construíram e se posicionarão para o que vem a seguir. De que lado você está? Seus ativos merecem mais do que esperança, eles merecem uma fortaleza.